Olá pessoal, meu nome é Bruno Ferreira e esse é mais um resumo didático de história. O tema é totalitarismos, né? Nós iremos entender um pouquinho como que ocorreu essa expansão dessas ideologias autoritárias por toda a Europa, principalmente entre os anos de 1920. Essa ideologia, essa forma de governo rígida, autoritária, não ficou restrita apenas à Europa, ela se espalhou pelo mundo todo e até mesmo no Brasil. Durante essa mesma época, também tivemos aí uma fase do governo de Getúlio Vargas, que também foi uma fase de um governo considerado aí por muitos como totalitário. Então vamos entender um pouquinho sobre esse conceito, né, quais as características dessa forma de governo, e com certeza esse resumo vai ser bem interessante, até porque o discurso totalitário ainda se faz muito presente na sociedade atual. Então, com certeza isso torna esse assunto bem mais interessante. Então vamos lá? Mas primeiramente vamos entender aí o significado de totalitarismo. O chamado totalitarismo é um regime político marcado por um Estado forte. Um Estado que busca estender o seu poder sobre diversos setores da sociedade, supondo a completa submissão dos indivíduos. Nesse caso, o Estado exerce um controle total da sociedade. Por isso essa palavra totalitarismo, né? Nos lembra total, totalidade. Esse termo também nos lembra uma das frases aí que foi dita por um dos líderes fascistas, Benito Mussolini, que dizia o seguinte: tudo dentro do Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ou seja, o Estado centraliza todo o poder. A palavra totalitarismo, ela nos lembra também uma outra aí, que é a palavra autoritarismo. E no autoritarismo nós sabemos que o quê? As formas de livre participação política, elas são extremamente reduzidas ou abolidas, né? Os meios de comunicação sofrem censura e a repressão e a violência política passam a ser instrumentos utilizados pelo governo. Nesse caso, as pessoas tendem muitas vezes a confundir o totalitarismo como uma ditadura. São parecidos, mas no caso o totalitarismo, ele passa a ter algumas características bem marcantes aí que eu vou estar explicando nesse vídeo. Entre os distintos elementos que podem caracterizar o totalitarismo, os historiadores costumam destacar os seguintes. Primeira característica é o partido único. No totalitarismo, a linha política ela é regida apenas por um único partido, né? As oposições elas são extintas, são eliminadas ou perseguidas. Geralmente também os governos totalitários eles vão promover o culto a uma única personalidade. Essa personalidade vai ser considerado o guia ou também como o líder, né? No caso a Alemanha, Führer, na Itália, Dulce. Ideologia oficial. A existência de uma ideologia de Estado bastante abrangente, que deve ser seguida por todos os cidadãos. Estado policial, ou seja, controle estrito da sociedade através de órgãos de repressão. Seja uma polícia política, seja através do exército, seja através das forças armadas. Esses órgãos eles vão ter o dever de eliminar qualquer tipo de oposição ao governo, ao Estado. E como que eles vão eliminar essas oposições? Através de prisões, através de perseguições, censura dos meios de comunicação, coerção física, psicológica, enfim, ela tinha esse papel de fazer esse tipo de atuação, eliminando qualquer tipo de oposição dentro da sociedade. Propaganda estatal. A propaganda foi uma das principais ferramentas utilizadas pelos governos totalitários como forma de divulgação da sua ideologia oficial, assim também com o objetivo de promover o culto às personalidades, aos líderes do regime. No caso alemão, eles se utilizaram até mesmo de invenções recentes da época, como a rádio e como o cinema. Intervencionismo econômico, ou seja, direção e controle exercida pelo Estado. Nesse caso, então, o liberalismo não era uma filosofia política muito bem aceita aí pelos regimes totalitários. Eles acreditavam que o liberalismo levava ao individualismo
e esse não seria interessante para o desenvolvimento do grupo, para o desenvolvimento da nação. Nesse caso, então, o controle e o direcionamento da economia deveria ser feita pelo Estado. Nacionalismo extremado. Uma das principais ideias defendidas pelas doutrinas totalitárias é a ideia de pátria. Ela deve estar acima dos interesses de todos os grupos sociais, dos interesses de classe ou de partido. E todo sacrifício deve ser empreendido para o fortalecimento e para o engrandecimento da pátria. O patriotismo é levado ao extremo, incitando ódio a estrangeiros e minorias étnicas. A militarização é uma peça fundamental dentro desse processo. Ela deve passar pela família, pela escola e por outras instituições sociais. O bom cidadão, nesse caso, é aquele que é capaz de se tornar um bom soldado, de lutar e dar a sua vida lutando pela sua pátria. Forte apelo de ideias racistas. Muitos governos totalitários procuraram unir a nação se baseando aí, enfatizando a ideia de superioridade do cidadão nacional diante dos demais povos da Europa ou do mundo. Nesse caso, outros grupos étnicos eram classificados como inferiores e estavam aí dessa forma possíveis à expulsão, à perseguição, à exploração ou até mesmo aí a massacres genocidas, tal foi o caso com os judeus e com os ciganos. Ok, então nós entendemos aí as principais características dos regimes totalitários, mas qual o contexto histórico que favoreceu ou que motivou o surgimento desses regimes, né, ou fez com que eles chegassem ao poder? Vamos lá, são vários fatores, né, que de uma certa forma incentivaram e motivaram a ascensão desses governos. Primeiramente, vamos entender aí, vamos relembrar como ficou a situação da Europa, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, nós vimos aí que os países europeus enfrentavam muitas dificuldades econômicas. Fome, a miséria, a falta de empregos. Por exemplo, no caso da Alemanha, ao final da Primeira Guerra Mundial, enfrentava todos esses problemas vividos por todos os países que participaram do conflito, mas tinha algumas questões aí que foram mais específicas da Alemanha. Por exemplo, o Tratado de Versalhes, que foi considerado pelos alemães como injusto, como humilhante, que estabeleceu aí uma série de penalidades, indenizações, perda de territórios. E na Alemanha, por volta de 1920, crescia-se ali um sentimento ali de revanche, um sentimento de vingança por parte dos alemães. Então esse já é um fator que, de uma certa forma, vai favorecer a ascensão de Hitler ao poder. Outro fator que motivou o surgimento dos regimes totalitários vai ser a crise do capitalismo, né? Ou melhor, a crise de 1929, a crise vivida pelos Estados Unidos, que abalou a economia mundial. Muitos países começaram a perceber, né, e olhar para o liberalismo como um dificultador e começaram, de uma certa forma, a incentivar e apoiar governos mais centralizados, apoiar mais interferência do Estado, um Estado mais forte, controlando e conduzindo a economia. Um outro fator que eu queria destacar também, que é o quê? A Revolução Russa. A Revolução Russa, ela de uma certa forma fez com que o socialismo surgisse e se apresentasse como uma alternativa contrária ao capitalismo, e muitos países, muitos partidos espalhados por vários países europeus, partidos de esquerda, começavam a, de uma certa forma, se fortalecer, e temendo talvez uma expansão do socialismo pela Europa, muitos burgueses começam a, de uma certa forma, apoiar esses governos rígidos, né, governos fortes ao poder. Quem eram essas pessoas? Quem era essa elite que apoiou? Banqueiros, comerciantes, empresários. Eles começaram a ver o comunismo, a expansão do socialismo, como ameaça às suas economias, aos seus projetos econômicos. Então é dentro desse contexto de problemas depois da Primeira Guerra Mundial, de crise do capitalismo e expansão do socialismo, é que a elite europeia começa a perceber o discurso autoritário, o totalitarismo, como uma alternativa para resolver os seus problemas.
E aí surgiram vários governos totalitários por toda a Europa, no Brasil, na Ásia também. Governos totalitários em sua maioria de direita, mas também podemos destacar aí o governo totalitário de esquerda, que foi o que foi desenvolvido por Joseph Stalin na União Soviética. Um outro inimigo do totalitarismo de direita seriam as correntes de pensamento marxista, que acreditava na supremacia da classe trabalhadora, o proletariado, sobre as demais classes. E pensava-se desse modo que talvez, ao invés de unir a sociedade europeia, acreditava-se que com os trabalhadores no poder iria se dividir ainda mais. Desse modo aí, os regimes totalitários de direita tinham como principal objetivo, principal meta aí, a perseguição aos comunistas e aos socialistas. Muitas pessoas tendem a considerar o nazismo como um regime totalitário de esquerda, por conta do nome do partido, né? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por ter esse nome socialista, as pessoas tendem a fazer essa confusão, acreditando que o totalitarismo nazista era um governo de esquerda, mas não, né? Nós vamos ver aí, para quem for fazer algum tipo de leitura, você vai ver que um dos primeiros aí a serem perseguidos aí pelos nazistas foram justamente aí os sindicatos, os operários, né? Os movimentos de esquerda, os movimentos socialistas que haviam na Alemanha. Bom, então houveram diversos regimes totalitários espalhados pelo mundo todo, né? Vou citar algum deles aí. O fascismo é praticado pelo seu líder Benito Mussolini. Esse foi o que ocorreu lá na Itália, né? O termo fascismo, inclusive, foi empregado nesse regime totalitário italiano. O nazismo, né? Talvez o mais conhecido por todos, cujo líder era Adolf Hitler, né? Ocorreu lá na Alemanha. Temos também aí o franquismo, do general Francisco Franco. Esse ocorreu lá na Espanha. Temos também o salazarismo, de Antônio de Oliveira Salazar. Esse foi um regime totalitário português, né, em Portugal. Temos também aí o integralismo ou Estado Novo, praticado por Getúlio Vargas, né, o líder Getúlio Vargas. Esse ocorreu no Brasil. Esses que eu acabei de citar, todos eles foram regimes totalitários de direita, mas também tivemos regimes totalitários de esquerda. Eu vou destacar o que ocorreu na mesma época. Tivemos também aí o stalinismo, que ocorreu na União Soviética, cujo líder foi Joseph Stalin. Em todos esses regimes totalitários, tanto os de direita ou de esquerda, em todos eles houveram aí características muito parecidas, né? Que foram as mortes, a forte repressão, a censura, a perseguição, a violação dos direitos dos cidadãos, um partido único, uma propaganda estatal, uma ideologia oficial, né, o uso da força militar para impor a sua vontade, né, o seu poder sobre diversas camadas sociais. Enfim, eu pretendo fazer futuramente vídeos falando sobre cada um desses governos totalitários. Bom, pessoal, e esse foi o meu resumo didático sobre esse tema, que é totalitarismos. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido absorver bastante informações, principalmente no que diz respeito de como esses governos chegaram ao poder e as características desses governos totalitários, né, que são comum a todos eles, né? Desde os que ocorreram na Europa até mesmo o que ocorreu aqui no Brasil. Uma dica importante para vocês é que ao realizar esse estudo não fiquem presos a biografias de líderes totalitários. Infelizmente eu tenho visto isso muito nas minhas aulas, quando eu solicitei trabalhos sobre esse tema. Muitos alunos trouxeram muitas informações lá sobre Adolf Hitler, sobre Benito Mussolini, porém muitas vezes deixaram de lado outras informações importantíssimas que diz respeito a esse tipo de governo. E é um tema extremamente interessante e super atual, pois nós percebemos aí no mundo todo muitos governantes, muitos líderes adotando algumas falas que nos remete a essa forma de governo autoritária, né? Muitas vezes desconsiderando outros grupos sociais, outras etnias. No Brasil também, esse discurso também, de uma certa forma,
tem surgido, tem sido mencionado, e infelizmente temos um pequeno grupo adepto, muitas vezes que tem simpatia com esses discursos. Então é isso, né? O importante é nós estudarmos cada vez mais sobre esse assunto e perceber aí o quanto foi prejudicial para a população essa forma de governo, e valorizarmos aí o nosso processo nossa forma de governo, que é a democracia, tá? Muito obrigado por ter assistido meu vídeo, espero que vocês comentem aí sobre o assunto para que nós possamos debater um pouquinho mais, ok? Muito obrigado, até a próxima, fui!